Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Vamos para mais uma aula remota, aula extra destinada aos alunos dos quarto anos A e B da EMES no período noturno. Mas você que não faz parte destas salas e que está aqui nos prestigiando, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-los aqui comigo. Pessoal, a aula de hoje nada mais é do que a continuação da aula anterior, por óbvio, de onde nós estávamos tratando sobre os ritos processuais da Justiça do Trabalho, né? Então, os procedimentos da Justiça do Trabalho. Nós vimos na outra aula o procedimento sumário, aquele utilizado nas causas cujo valor vai de 0 a 2 salários mínimos, né? Até 2 salários mínimos. E vimos o rito ordinário naqueles processos em que as ações são aquelas cujo valor do rito ordinário, né, acima de 40 salários mínimos. E aí eu falei para vocês, olha, eu estou pulando propositalmente o rito sumaríssimo para que nós possamos estudá-los num vídeo próprio, que é o que nós faremos agora, tudo bem? Então, vamos lá. A gente passa a analisar agora o procedimento sumaríssimo dentro da Justiça do Trabalho. E aí eu vou pedir muita atenção de vocês, porque o procedimento sumaríssimo, dentro dos procedimentos existentes, é sem dúvida o procedimento mais cobrado em exames de OAB, em concursos, e ao longo desses exames que eu acompanho, tudo certinho, eu tenho percebido mais ou menos quais são as partes mais cobradas. Então eu vou explicar tudo e vou falar, olha, essa aqui é uma parte muito cobrada, então para que vocês prestem uma atenção, façam aí um asterisco, façam uma observação aí do lado do material de vocês que eu já encaminhei a propósito. Beleza? Bom, pessoal, o procedimento sumaríssimo, ele está descrito na CLT, lá nos artigos 852A até o artigo 852I da CLT. Tudo bem? Então, quando eu falo de procedimento sumaríssimo, eu estou dos artigos 852A a 852I da CLT. Bom, o procedimento sumaríssimo ele é utilizado naquelas ações cujos pedidos não ultrapassem 40 salários mínimos. Ou seja, considerando a existência do rito sumário, o rito sumaríssimo ele é utilizado nas ações que tem entre 2 e 40 salários mínimos. Ou seja, de 2 a 40 salários mínimos, a ação vai tramitar pelo rito sumaríssimo. Isso quem menciona é o artigo 852A caput da CLT. Tudo bem? Só que o rito sumaríssimo, pessoal, ele é um rito, entre aspas, chatinho, porque ele tem muitas, exceções. E a primeira exceção, ela está lá no artigo 852A da CLT, parágrafo único da CLT. Ele fala o seguinte: exclui-se desse procedimento a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, Estado, Distrito Federal, municípios, União, obrigatoriamente, aí é uma exceção, o rito a ser seguido é o rito ordinário. Danilo, mas eu fiz aqui, deu 10 salários mínimos de valor da causa. Tem o município? Tem. Obrigatoriamente, este processo tramitará pelo rito ordinário, tudo bem? Quando envolve a administração pública, direta, autárquica e fundacional, não interessa o valor. Vai ser sempre o rito ordinário. Tudo bem? Beleza, pessoal? Bom, então, primeira exclusão é essa. Fiquem espertos. E se tratando de administração pública, direta, autárquica e fundacional, estados, distrito, União, Distrito Federal, União e municípios, além das suas autarquias e fundações, o rito obrigatoriamente será o rito ordinário. Ele sai do rito sumaríssimo, independentemente do valor da causa. Beleza? Beleza? Tranquilo? Bom, o que mais que nós temos sobre o procedimento sumaríssimo? Pessoal, o pedido da ação na ação trabalhista, que é transcorrida pelo rito sumaríssimo, deve ser certo e determinado, indicando o valor correspondente. Então,
antes da reforma trabalhista, isso daí era uma previsão tão somente do rito sumaríssimo. Hoje não mais. Hoje o artigo 841, parágrafo 3º da CLT, foi modificado, nós vamos ver lá na frente. Mas, quando eu estiver no rito sumaríssimo, eu obrigatoriamente tenho que liquidar os cálculos. O pedido deverá ser certo e determinado. Ou seja, eu estou pedindo horas extras. Bom, então vamos lá. O fulano fez 2 horas extras por dia. Cada hora extra dele vale tantos reais. Então ele fez lá 2 horas extras por dia, ele tem o direito de receber tantos reais por dia. Ele trabalhou quantos dias? Trabalhou 100 dias, eu multiplico. Ou seja, eu tenho que demonstrar quantas horas extras ele fez e qual é o valor total que ele tem que receber. Ou seja, cada pedido que eu fizer, eu obrigatoriamente tenho que falar, olha, eu estou pedindo as férias e o meu cálculo dá isso. Eu estou pedindo o 13º e o meu cálculo dá isso aqui. Tudo bem? Beleza? Bom, uma outra exceção também quanto ao procedimento sumaríssimo está descrita lá no artigo 852B. Veja, o 851, inciso 1º, 852B, inciso 1º, fala, olha, o pedido tem que ser certo e determinado. O artigo 852B, inciso 2º, fala o seguinte, não se fará citação por edital. Deve o autor indicar o endereço correto do réu. Ou seja, quando eu entrar com uma ação com rito sumaríssimo, eu tenho que falar, olha, a empresa X está localizada na rua 10, número 11. Eu tenho que dar o endereço correto. Danilo, mas então, e se eu tiver uma causa que tem aí 10 salários mínimos como valor, mas eu não sei o endereço, né? A reclamada sumiu. Então você vai entrar no rito ordinário, rito de exclusão. Você vai colocar rito ordinário e vai fazer um parágrafo lá na sua petição falando, olha, em que pese as ações de 10 salários mínimos serem do rito sumaríssimo, tendo em vista que o mesmo não prevê a citação por edital, requer-se o trâmite da audiência, o trâmite do presente processo no rito ordinário. Tranquilo? Beleza? Bom, pode acontecer de nós não observarmos o disposto no artigo 852B da CLT, ou seja, o que acontece se a parte apresentar um pedido sem calcular ou se a parte apresentar um pedido com um endereço incorreto? Então, por exemplo, foram lá notificar a reclamada e constatou-se que a reclamada não reside mais, não está mais sediada naquele local. Qual é a consequência? Pessoal, aí que eu peço cuidado para vocês. O não atendimento aos incisos 1º e 2º do artigo 852B importa no arquivamento do processo e condenação do reclamante ao pagamento das custas. Tudo bem? Importa o arquivamento do processo e a condenação do reclamante ao pagamento de custas. Isto quer dizer que, se porventura, vamos imaginar, tiver um exercício que fala assim, fulano entrou com ação pelo rito sumaríssimo, ou der a entender que é um rito sumaríssimo. Diante disso, ele não apresentou os cálculos. O juiz deve 2 pontos. Aí a primeira alternativa que vão colocar lá, para tentar enganar, né, para tentar fazer com que a gente erre, é colocar assim, o juiz deve conceder prazo para emendar a inicial, ou quando o cara mudou, o juiz deve dar o prazo de 10 dias para fornecer novo endereço. Não é isso. O que o artigo 852B, parágrafo 1º menciona é, se não for apresentado o cálculo ou se porventura a empresa tiver mudado, o endereço fornecido não tiver sido certo quando da primeira citação, o processo deve ser arquivado sem julgamento do mérito, por óbvio, e o reclamante deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. Por outro lado, é dever das partes a comunicação de mudança de endereço no decorrer do processo. Então aí eu já parto de uma outra situação. Vamos imaginar, o reclamante mudou de endereço. Ele deve, por meio do advogado, ou se ele estiver sozinho, né, como a gente já viu, ele deve ir lá e falar, olha, eu não estou mais na rua 10, eu mudei para a rua 11. Ou a reclamada, depois de notificada, foi notificada no endereço correto. Aí de repente ela muda. O que ela tem que fazer? Ela falou assim, olha, eu estava na rua 11, agora eu passei para a rua 12. As duas partes devem comunicar eventual mudança de endereço no processo.
Por quê? Porque se não informar, as notificações enviadas no antigo endereço serão consideradas como válida. Artigo 852b, parágrafo 2º da CLT. Tá? Então, mudei de endereço, comunico o juiz. Se eu não comunicar o juiz, eventual notificação me convocando para uma audiência, me convocando para uma perícia que for encaminhada lá no endereço antigo, vai ser considerado como válido. Ah, mas eu não fui. Problema seu, você perdeu o direito, o seu direito está precluso. Por quê? Porque você tinha a obrigação de informar que você mudou de endereço. Tudo bem? Pessoal, a previsão do artigo 852C da CLT é de que as audiências com processos que tramitam pelo rito sumaríssimo serão únicas, tá? Ou seja, uma audiência só. Existe exceção? Existe exceção. A exceção vai ser quando? Quando, por exemplo, tiver necessidade de se realizar uma perícia. Né? Então, eu entro com a ação do rito sumaríssimo e tenho que fazer uma perícia de insalubridade, por óbvio que o juiz vai remarcar outra audiência para que se faça antes dessa outra audiência a pesquisa, né, a perícia quanto à insalubridade. Beleza? Importante ainda, dentro do rito sumaríssimo, o juiz tem a liberdade para definir as provas a serem produzidas e quem deve produzi-las. Ou seja, é o juiz que ele pode determinar quais são as provas e quem vai produzir essas provas dentro do processo. Beleza? Lembrando, todas essas provas serão produzidas em uma única audiência, ou seja, cada parte deve manifestar quanto aos documentos apresentados pela parte contrária na audiência. Artigo 852H caput e parágrafo 1º da CLT. É lógico que existe a exceção quando nós estivermos falando, por exemplo, da marcação de uma perícia. Então não tem como se manifestar quanto à perícia, quanto ao adicional de insalubridade, se não foi constatada a sua existência ou inexistência. Tudo bem? Então, se não tiver esses pedidos de perícia, manifesta já na mesma audiência. Se porventura tiver, aí geralmente o juiz vai marcar uma outra audiência. Pessoal, outra coisa importantíssima, tá? A primeira coisa que cai muito quanto ao rito sumaríssimo é a questão da empresa que não está no endereço ou quando o reclamante não apresenta o cálculo. Ou seja, o que importa? Arquivamento do processo. Não é emenda, hein? É arquivamento do processo. A segunda é a que eu vou falar agora, sobre as testemunhas. As testemunhas no rito sumaríssimo devem ser no máximo de duas testemunhas que devem comparecer independente de intimação. Ou seja, não existe na Justiça do Trabalho rol de testemunha. Ah, eu quero que se intime o fulano de tal. Exceto se porventura for um militar, um funcionário civil, aí são as exceções que a gente vai ver depois. Mas na Justiça do Trabalho, no procedimento sumaríssimo, eu posso no máximo 2 testemunhas para cada parte. E essas testemunhas devem comparecer independentemente de intimação. Ou seja, cabe a cada parte levar a testemunha no dia da audiência. Danilo, mas a minha testemunha não foi. O que acontece? Eu perco o direito ou eu posso pedir para o juiz marcar uma nova audiência? Depende. O que mais é sem dúvida o que mais cai quando a gente fala de rito sumaríssimo. É quanto à questão da testemunha. Por quê? Porque quando a testemunha não vai, o juiz só pode marcar uma nova audiência, só vai marcar uma nova audiência se você comprovar que a testemunha foi convidada para comparecer e não compareceu. Tudo bem? Então, minha testemunha não foi. O juiz vai falar assim, você chamou ela para vir? Ah, eu chamei. Você tem comprovante? Qual seria esse comprovante, pessoal? Uma carta R, uma carta com um recibo dele, tá? Então, qual seria o conselho? Bom, vai ter a audiência do meu cliente. Meu cliente tem 2 testemunhas. Pede para o cliente, quem são as suas 2 testemunhas? Traz para mim endereço e o nome completo. Ele vai trazer. Faz uma carta convite para ele. Convida Vossa Senhoria a comparecer na audiência no dia tal, rua tal, em tal hora, na vara do trabalho de tal lugar. Por quê? Porque se a testemunha não for, você comprova. Fala, olha, eu convidei. Se ficar comprovado que você convidou, aí sim o juiz vai redesignar a audiência. Se porventura você não convidou, ou convidou de boca, não tem como comprovar,
você perdeu o direito de ouvir as suas testemunhas. Então cuidado, hein? Só vai haver a redesignação da audiência se a testemunha não foi e você comprovou que você a convidou. Se você não comprovou que você a convidou, você perdeu o seu direito de ouvir as suas testemunhas. Beleza? Tranquilo? Bom, prova técnica. A prova técnica seria a perícia. Ela só vai ser aceita quando for realmente necessária. Artigo 852, parágrafo 4º da CLT. E, depois de feita a perícia, vamos imaginar de salubridade, periculosidade, perícia médica, enfim, que seja, as partes terão o prazo de 5 dias para manifestar quanto a essas perícias. Tudo bem? Então é um prazo bem pequeno. O artigo 852H, parágrafo 6º, fala o seguinte. Ele fala: as partes serão intimadas a manifestar sobre o laudo no prazo comum de 5 dias. Prazo comum, tá? De 5 dias. Não é 5 dias para um e depois 5 dias para outro. Não. As duas partes devem ser intimadas para manifestar no prazo comum de 5 dias. Ou seja, eu vou dar 5 dias só para os dois se manifestarem. Até porque hoje nós vivemos a era digital dos processos. Beleza? Bom, o adiamento da audiência deve ser feito num prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante. Ou seja, quando o juiz redesignar a audiência, ele deve marcar uma nova audiência para no prazo máximo de 30 dias. Salvo motivo relevante, ou seja, se tiver algum motivo que impeça de marcar dentro dos 30 dias, aí tudo bem, o juiz pode adiar um pouco mais isso daí, tudo bem? Artigo 852H, parágrafo 7º da CLT. E, por fim, quanto ao procedimento sumaríssimo, na sentença é dispensado o relatório e as partes são intimadas na própria audiência, ou seja, a sentença só possui fundamentação e dispositivo. Tudo bem? Artigo 852I da CLT. Lógico, por que eu falo que as partes serão cientificadas na audiência? Porque eu parto do princípio de que eu vou ter uma audiência única. Lógico, se eu tiver uma perícia, a regra é que essa audiência não seja única, e sim que essa audiência seja dividida. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida, eu estarei online aí para tirar a dúvida de vocês, mas repito, fiquem espertos. Se a empresa mudou, se foi antes de ser notificada, a empresa não consta o endereço certo, se não apresentou cálculo, pelo amor de Deus, não é emenda inicial, é arquivamento ao processo e condenação do pagamento às custas processuais pelo reclamante. Tudo bem? Aí se tiver justiça gratuita, esse pagamento vai ser inexigível, a gente vai ver lá na frente. Tá? Mas a partir do momento que eu não apresento o cálculo, a partir do momento que eu mando notificar a empresa A lá na rua 10, número 11, e ela não mora na rua 10, número 11, ela não está sediada na rua 10, número 11, automaticamente o meu processo deve ser arquivado. Tranquilo? Beleza? E questão das testemunhas. Testemunha independente de intimação, 2 para cada parte, e só pode acontecer de remarcar a audiência se porventura você conseguir comprovar que chamou a testemunha, que convidou a testemunha e ainda assim ela não foi. Ou seja, eu só remarco a audiência se porventura eu comprovar de que a testemunha estava ciente e mesmo assim não compareceu. Tranquilo? Fiquem com Deus, se cuidem, isso não é só uma gripezinha. Em breve nós estaremos juntos aí, se Deus quiser, quando esse tempo sombrio em que vivemos passar. Um grande abraço, fiquem com Deus.